E o PT assinou um acordo com o Partido Comunista de Cuba. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias viajaram para Cuba na última quinta-feira, onde se reuniram em Havana com o ditador Miguel Díaz-Canel e o secretário da organização, Roberto Morales, para formalizar o tratado. De acordo com o PT, o pacto visa reforçar os laços entre as duas organizações e fortalecer a troca de experiências. Nas redes sociais, Gleisi disse que transmitiu ao ditador cubano o interesse em dialogar, abre aspas, sobre o que mais o Brasil pode fazer para ajudar Cuba em meio ao bloqueio que está sofrendo, fecha aspas. O ditador Díaz-Canel destacou por meio das redes sociais o que chamou de excelentes vínculos entre as duas organizações políticas e a importância de aprofundá-las. Fecha aspas. Carlos Cauti, comece com você. É o PT de verdade, né? O PT é a cara de verdade do PT, a cara real do PT, aquela cara que foi censurada nas eleições de 2022, quando foi proibido por cortes superiores simplesmente lembrar aos brasileiros que o PT sempre teve esses laços com Cuba. Não é nenhuma novidade. Lembramos que no passado, Cuba era um destino predileto das comitivas do PT a trabalho, porque a lazer, todo mundo vai para Paris, obviamente, ou para Miami. Mas Cuba também foi o destino de bilhões de reais que foram colocados para a construção do porto de Mariel, um porto que hoje está às moscas, um porto perfeitamente inútil para o Brasil, porque não tem nenhum interesse em fazer um porto em Cuba, faltando portos aqui, é só olhar a situação precária dos nossos portos, muito menos para os cubanos, que não exportam absolutamente nada de relevante, e o porto foi construído pelas empreiteiras amigas, que acabaram sendo envolvidas na Lava Jato. Esse é o PT com seu relacionamento especial com Cuba, né? Geralmente, os americanos têm uma special relationship, tem um relacionamento especial com os britânicos, né? O Brasil tem um relacionamento, o Brasil do PT, tem um relacionamento especial com Cuba. Olha como estamos num nível diferente da coisa. Mas também não é nenhuma novidade, porque o PT também soltou uma nota semana retrasada, quando Vladimir Putin ganhou as eleições, elogiando a vitória de Putin, que obviamente foi uma farsa, né? Uma vitória farsesca de um ditador que vai continuar no poder por mais tempo do que Stalin. Então, é o PT que bajula, elogia, adora, tira selfie com ditadores e aqui no Brasil se coloca como defensor da democracia contra o perigo bolsonarista, fascista, racista, golpista e todos os istas que eles colocam, aquele vocabulário limitado que eles têm, que começa com golpista e termina com genocida, né? Então, esse PT é a cara do PT, depois vem dar aula de democracia, lição de democracia e de liberdade de expressão para o resto do povo brasileiro, né? Piotr, aproveitar para a gente exibir. Na semana passada nós trouxemos aqui um vídeo do presidente do STM, do Superior Tribunal Militar, dizendo que não existe comunismo no Brasil, e agora a gente então traz essa notícia de um acordo, um pacto firmado entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista de Cuba, e que uma das intenções seria então a troca de experiências. Acho que vale a pena a gente rever esse vídeo. Nós vivemos outros tempos, o mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo, e não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe o comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta para a gente, para encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. Bom, lembrando que essa entrevista foi concedida pelo presidente do Superior Tribunal Militar, a Band News TV, ele é o ministro Francisco Joseli Parente Camilo. Que já estava na reserva para ser do Superior Tribunal Militar e que, pelo que sei, ele não goza de muitos
muitos amigos na Força Aérea atual, tá? Mas vamos lá. Voltando só à questão do PT, esses dias eu estava assistindo um documentário sobre a crise dos mísseis de Cuba. E o Khrushchev vai participar dessa conversa também, porque eles votaram nos anos 60, nos anos 70, com essa naturalidade assim. O século XX não acabou para essa gente, o muro não caiu, a União Soviética ainda existe do jeito que eles tinham entendido. Sei lá, o Nikita Khrushchev, o Leonid Brezhnev, se não me engano, que o sucedeu, né? O Brezhnev sucedeu o Khrushchev, isso mesmo. Nos anos 60, nos anos 70, parceria com Cuba para quê? É um apoio na crise dos mísseis? Ou com a Ana se toma uma sequência de como é que é Yankee imperialista estadunidense? Só falta a naftalina. O resto já está tudo ali na frase, né? Acordo com Cuba. O PT ou perdeu a história, bom, isso eles perderam sempre, não é a primeira vez que eles estão perdendo a história, ou estão precisando de uma análise, Augusto. Eu não consigo ver nenhuma solução, porque isso é naftalina dos anos 60, 70 do século passado. Bom, eu recomendo de novo a todos que estão nos acompanhando que assistam o documentário Cuba e o Cameraman. Lá vocês vão entender a história de Cuba. 3 famílias são acompanhadas desde o começo da ditadura lá até a morte do Fidel por um cameraman que é absolutamente insuspeito. Ele tinha boas relações com o Fidel e ele mostra o que aconteceu com Cuba. E eu não vou dar spoiler nenhum aqui, nem posso detalhar. Agora, vamos lá. O que me incomoda, o que mais me incomoda quanto à imprensa. Vocês repararam que não existe ditador de esquerda, nem comunista, é líder. Líder cubano, esse Díaz-Canel. Esse cara não sabe o que é uma urna. Se apresentar uma urna para ele, ele sai correndo, achando que é algum bicho. Eles não sabem o que é eleição há 63 anos. Que tal? Então é uma democracia. É democracia, claro. Foi feita a Revolução Cubana quando o Fidel se declarou comunista, explicitou a condição de comunista. Ele queria que os Estados Unidos fosse destruído. Sim. Tanto que transformou Cuba numa base de mísseis. Era aquilo. No governo do Nikita Khrushchev, na era Nikita Khrushchev, que era aquele cara finíssimo, né? Tirou o sapato para sapatear com as mãos na ONU, né? Eles se merecem. Os Estados Unidos tiveram todos os bens aí, de americanos confiscados na Revolução. E eles querem que os Estados Unidos ajudem Cuba a sobreviver. Sobreviver para tentar acabar com os Estados Unidos. Pois se o regime socialista cubano, eles não dizem comunista, socialista, era o regime que ia acabar com o capitalismo, por mostrar como é que se faz um país justo, por que precisa da ajuda do país capitalista? Por que todo mundo foge de Cuba e ninguém foge para Cuba, até porque ninguém está proibido de ir para lá? Vão para lá. Não, eles são comunistas e o PT quer um acordo. O que eles podem fazer em Cuba? Aprender comunismo. O nosso brigadeiro, o ministro do Tribunal Militar, diz que não existe comunismo. O que é Cuba? E depois ele corrige. No Brasil, então, o que é o Lula está mentindo quando diz que nomeou o primeiro ministro do Supremo comunista. Flávio Dino não é comunista. E aí ele se trai, né? Porque diz a esquerda quer um país melhor. E aí ele diz, o Exército também, ele quer, as Forças Armadas querem um país melhor. Então ele vê a esquerda. Todo mundo é de esquerda, mas não existe extrema esquerda do lado, e não existe comunista. Tá bom. Faz de conta que ele sabe. Ele ganhou esse cargo porque ele era um bom piloto, na opinião do Lula. Sim. Ele foi piloto do Lula, virou ministro. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Agora, essa história de culpar o bloqueio americano é a confissão da falência de Cuba. Eu conheci Cuba, é um negócio que você
não acredita, né? É um filme de época. De época. Eu tomei um trago lá naqueles bares, que todos foram frequentados pelo americano Ernest Hemingway. Aí eu fui ver como é que era, a bebida é boa. Aí eu não tinha nada para fazer em Cuba, você só espera a entrevista do Fidel, não tem hora para acontecer. Então eu comecei a andar de carro lá, eu escolhia pela marca. Tudo custava $1. Então, assim, passava lá um carro americano de marca assim, que não existia mais, eu parava, embarcava, Studebaker 53, eu parava e andava para lá. Para onde a gente vai? Para qualquer lugar, eu queria andar naquele carro lá. E aquilo eu vi, agora recentemente, continua daquele jeito. Cuba é comunista, foi a Revolução Comunista, ganhou lá e venceu em 1º de janeiro de 59. Então, no século passado, quase na metade do século passado. E o casal formado pela Glaze, não vou chamar de amante, só posso, se ela me processa, eu vou chamar de coxa. Coxa ainda não me processou. Vai com o outro, que é o Lindinho, na lista da Odebrecht, passar uma lua de mel lá, os hotéis para estrangeiros são bons, querendo que os Estados Unidos e o Brasil ajudem Cuba. Que interessante. Temos o vídeo Temos. Que tipo de troca de experiências que eles estão fazendo lá em Cuba, em Piloto? Aprender. Tem um vídeo aí que a gente vai mostrar, que é justamente de uma família, agora de março deste ano aqui, uma família cubana conhecendo um supermercado brasileiro aos moldes do mundo Yankee, como é que é mesmo? Yankee estadunidense e não, imperialista. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Imperialismo estadunidense. Isso. Capitalismo selvagem. E bom, pessoal, vovô tem 82 anos. 82 anos e hoje ele está visitando o mercado por primeira vez na sua vida. Toda a vida com os olhos cerrados, hein? Yo vendía fruta y vegetales. Fruta y vegetales. Ai, mamãe. Pode falar em espanhol também, mãe. Eu coloco legenda no vídeo. Entendi tudo. Eu não tenho palavras, eu não acredito. Esse vídeo circulou muito nas redes sociais aí no mês passado, né, dessa família de cubanos visitando um supermercado que só tinha conhecido brasileiro. A escassez. Agora conheceu a fartura, a abundância. A né? fartura. Ana, rapidamente, só registrando aqui 93 mil telas acompanhando o programa nesse momento. Obrigada pela sua audiência. Diga lá, Ana, para a gente fechar aqui o tema. Esse vídeo, né, que viralizou no Brasil, eu sempre falo aqui, eu vi isso ao vivo, eu testemunhei isso ao vivo com as jogadoras cubanas de uma seleção muito, né, tricampeã olímpica, uma seleção, para mim, a maior e melhor seleção de vôlei de quadra da história do vôlei brasileiro, aquela seleção Mireia e Carvajal e Gato, enfim, a grande rivalidade, né, Brasil e Cuba, e quando elas iam para o Brasil, elas ficavam, né, nós comprávamos as coisas para elas, aspirina, remédio para dor de cabeça, pasta de dente, absorvente íntimo, né? E, assim, uma situação muito difícil de ver, porque elas eram campeoníssimas, elas ganhavam muito dinheiro com as premiações dos campeonatos, 100% de qualquer premiação, tanto da seleção quanto premiação individual, melhor bloqueio, melhor levantadora, 100% ia para o Fidel Castro, elas não ficavam com nada, e elas traziam charutos cubanos para o Brasil para vender e conseguir comprar alguma coisa. Às vezes vendiam tênis e joelheiras, né, que elas tinham uma boa marca, e vendiam para tentar levar algum dinheiro para a família,
e nós pagávamos para elas assim coisas de, né, necessidade básica e elas ficavam impressionadas que não tem um remédio para dor de cabeça, são vários, eu posso escolher qual remédio para dor de cabeça. Muito triste ver isso, muito triste mesmo. Agora, nós estamos lendo aqui no nosso GC, né? PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba. É só uma continuação do PT anda de mãos dadas com o Irã, que financia o Hezbollah. PT recebe cartinha de agradecimento do Hamas. E agora completou, pingo, PT assina acordo com o Partido Comunista de Cuba. Mas essa coisa de comunismo é só da cabeça de gente da extrema direita.